palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Meus irmãos, hoje para mim é uma data muito importante, porque eu estou fazendo 20 anos, exatamente. Estou completando 20 anos este mês, que dedico a Deus o dia primeiro, algumas horas do dia primeiro. Parte do dia primeiro depende da direção de Deus naquele dia e da permissão dele. Então, todos os dias primeiro de cada mês, há 20 anos, eu dedico a minha vida orando a Deus pelo seu povo. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Quando entrou o dia primeiro desse mês, o meu espírito começou a se angustiar. Eu comecei a me angustiar espiritualmente, podem ter certeza. Eu não falei para ninguém, mas a minha esposa percebeu. Eu vinha de viagem com a minha esposa na madrugada deste dia primeiro. Vinhamos eu, ela e o meu filho. Era madrugada já. E ela conversava, até que ela me fez uma pergunta. Ela disse, ela falou, meu filho, você está preocupado com alguma coisa? Eu disse, não, eu desconversei. Mas na verdade, eu estava angustiado. Quando entrou esse dia primeiro, praticamente esse dia primeiro, o meu espírito começou a se angustiar. Por que, bispo? Por que você se angustiou? Eu me angustiava pensando no tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Um cristianismo sem compromisso algum por parte de muita gente que assumiu com Deus um compromisso um dia através do batismo ou do levantar de mãos. O descompromisso com a palavra de Deus. Meu espírito começou a se angustiar com o crescente número de cristãos sem compromisso. Cristãos sem nenhum vínculo com a casa de Deus. Cristãos cada dia menos de Cristo. O mundo está vivendo uma época de um cristianismo crescente nominalmente, porém derrotando-se cada dia na prática. Eu quero ler, antes de tudo, um texto. Esse texto está em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Se você tiver uma Bíblia, mesmo que seja velhinha assim que nem a minha, vai lá, não despreze sua Bíblia. Não despreze. Diz assim, Romanos capítulo 12, a partir do 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto fala, gente, de um pedido implorando de um apóstolo. Paulo estava implorando ao povo da igreja de Roma, ao povo daquela congregação que ele estava pastoreando. Ele está implorando para que o povo seja transformado, deixasse Jesus transformá-lo. Paulo está implorando aqui para que o povo se apresente. Olha, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se Paulo vivesse em nossos dias, escute bem, se Paulo vivesse em nossos dias, eu tenho a certeza que ele iria fazer a mesma súplica. Ele ia implorar do mesmo jeito, com lágrimas nos olhos, para que o povo apresentasse o corpo a Deus em sacrifício vivo, em sacrifício santo, em sacrifício agradável. Mas Paulo não vive hoje. Quem vive hoje somos nós, os pastores. Paulo estava angustiado diante da igreja de Deus da época, porque o povo estava usando sua vida, seus corpos, seus talentos, não para Deus, não para agradar a Deus, não para fazer a vontade de Deus. E ele diz: eu rogo a vocês, pelas misericórdias do Senhor, que vocês apresentem vossos corpos como sacrifício a Deus. E ele finaliza dizendo que sacrifício é o culto. É o culto. Vocês precisam se reunir para fazerem culto. E o nome desse culto é o culto racional, o culto da mente, o culto da inteligência, o culto que vem do coração. Culto racional é culto verdadeiro. Aqui nós temos duas coisas que traziam preocupação a Paulo. A primeira era a falta do culto. Eram as pessoas que não queriam ir ao culto. Em segundo lugar, a preocupação com aqueles que iam ao culto, mas não faziam o culto como Deus queria. Qual é o pior problema dos dois? Não ir ao culto ou ir e não fazer o culto e não participar do culto. Dois grandes problemas estavam solapando, soterrando esta igreja. Os que iam ao culto, iam sem compromisso de culto. E os que ficavam, não estavam nem aí para nada. Aí essa história se repete hoje. Então meu espírito começou a se angustiar no dia 1º deste mês, de madrugada. E eu fiquei tão incomodado que eu tentei orar muitas vezes pela nossa nação, pela nossa igreja local, pela nossa igreja no sentido da nossa igreja evangélica do Brasil. E eu tentei orar, mas aquilo não me saciava totalmente. Eu não devo apenas falar do povo para Deus. Eu preciso falar de Deus para o povo. Eu queria convidar você a raciocinar comigo. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? O que representa o culto para nós? Será se você está no grupo daquele povo que não vai ao culto?
ou está no grupo daquele povo que vai ao culto, mas não participa do culto, não se envolve com o culto. Isso trazia preocupações a Paulo. E isso está trazendo preocupações a mim. Por onde eu passo pregando o Evangelho, os pastores se lamentam do baque que a igreja de Deus vem sofrendo desde o tempo em que a pandemia começou. A pandemia começou e, além das mortes físicas, o diabo lutou para matar os crentes espiritualmente. Desculpem. Muitos crentes não são mais os mesmos. Os crentes sem compromissos, que não vão à igreja nunca, não foram nunca mais. Foram antes da pandemia. Em toda parte que a gente passa, você encontra pastores se lamentando de crentes que foram à igreja apenas antes da pandemia. Depois que a pandemia passou, não pisaram mais lá. 2. O tanto de crente que durante a pandemia assistiam aos cultos online, apenas virtuais, que se acostumaram com esse método que foi adotado apenas em caráter emergencial, para que a gente cultuasse todo mundo em casa através da internet. Mas que quando a pandemia passou, se acostumaram com esse método e vivem simplesmente se alimentando das lives e não vão mais à igreja. O tanto de crente que durante a pandemia se reclamava porque a igreja não tinha mais culto, não estava mais abrindo, e a gente lutando para que aquela pandemia passasse em oração. Mas aqueles crentes que reclamavam porque não tinha mais culto, muitos deles, eles diziam aquilo só de tentando convencer a eles mesmos e aos outros de que estavam com saudade do templo. Mas eles não têm mais saudade do templo porque eles estão continuando assistindo pela internet. É bom pela internet. A live é importante. Mas não substitui o culto da igreja. O tanto de crente que entregava os seus dízimos por completo antes da pandemia e até durante a pandemia iam à igreja e depositavam ali. Mas quando passou a pandemia, eles parecem que entenderam que a igreja não precisa mais e não entregam mais os dízimos à casa do Senhor. O tanto de crente que corta caminho, que inventa coisas, inventa mentiras para justificarem suas ausências do culto. O tanto de crente que adotam simplesmente um horário de culto por semana para estar na igreja. Um horário. Porque quando a pandemia voltou, abriu espaço, melhorou e abriu espaço para os cultos voltarem, a gente tem que fazer 4 cultos num dia, trazendo de 10 em 10 irmãos, de 20 em 20, de 50 em 50. Meu Deus do céu. Aí fazíamos 4 cultos no dia. O tanto de gente que se acostumou adotando apenas um horário, se vai no domingo pela manhã, não espere à noite. Se ele vai no domingo à noite, não espere pela manhã nem na quarta. E se for na quarta, não espere na sexta. E se for na sexta, não espere nem na quarta nem no domingo. O diabo está muito satisfeito com vocês, meus irmãos crentes. O diabo está batendo muita palma. E quando eu me preparava para dar essa palavra, eu senti de fazer uma pergunta a você.
A pergunta é, você achou pouco? Achou pouco a pandemia? Achou pouco o castigo? Você achou que foi pouco o que Deus permitiu, o juízo que Deus permitiu sobre a terra? A outra pergunta é, você quer que venha mais? Você quer ver sua família trancada em casa novamente? Por conta de alguma coisa que Deus permitirá o diabo ou o ser humano mesmo projetar sobre a terra? Você quer outra pandemia? Você está procurando mais castigo sobre a terra? Você não entendeu que aquilo era um castigo? Você não entendeu que aquela pandemia onde prendeu todo mundo em casa, onde ninguém podia mais gerar nada, onde parecia que o mundo todo ia se acabar, que todo mundo ia morrer de coronavírus, em que os cemitérios eram lotados de pessoas para serem sepultadas, uma muitas vezes um caixão em cima do outro, né? Você achou bonito aquilo dali? Aquilo serviu para esfriar você na fé? Você parece que gostou daquele momento? Aquilo parece que foi bom para você? Porque você esfriou na fé? Você não frequenta mais a casa de Deus como antes? Você não entrega os dízimos para a manutenção da casa de Deus? Você ganha seu dinheiro, mas você não vai à casa do Senhor. E quando você vai, é porque você está cumprindo uma escala lá de sua igreja, ou porque alguém está lá e você vai, ou porque alguém disse a você que ia e você foi. E você foi e ficou meio que incomodado no culto, um levanta e anda, levanta e sai e entra no culto, passa de frente ao povo, não tem sossego dentro da casa de Deus. Pergunte a você que tipo de mensagem foi, você não ouviu. Você parece que deseja uma outra pandemia sobre a face da terra. O que você está querendo da vida, irmão? Muda a sua vida, meu irmão. Tenha compromisso com a casa de Deus, não se conforme com esse mundo. Você está errado. Você precisa mudar de vida. Você precisa ser uma nova criatura em Cristo. Você precisa ter aprendido com esse tempo. Lembre-se do que Paulo disse. Não vos conformeis com este mundo, meu irmão. Lembre-se do que ele disse. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, meu irmão. O que você está querendo de sua vida? Meu espírito está angustiado em ver por onde passa os pastores se reclamando, desafiando a igreja, desafiando as igrejas para voltarem a congregar, para voltarem a dizimar. E isso é a mesma coisa que eu conto na minha igreja aqui em Brejo Santo. Pastores que me acompanham em qualquer parte do Brasil, isso eu vejo acontecendo também aqui nas igrejas que eu pastoreio. O descompromisso, meu Deus do céu, a vida espiritual sem tato, sem tato, sem perspectiva. Crentes sem Bíblia, crentes sem compromissos, crentes que não se congregam, e quando muitos se congregam uma vez por semana apenas. Irmãos, queridos, eu vejo crentes aqui no meu ministério mesmo, não é apenas por onde eu passo, não. No meu ministério, crentes que não frequentam a casa de Deus mais do que 2 vezes no mês. O que é que esse crente quer da vida? Talvez ele diga assim, não, mas eu não preciso de ir para a igreja para ser salvo. Meu querido, que ignorância terrível. Eu não preciso de nada para ser salvo, eu só preciso de Jesus para ser salvo. Mas como é que eu provo que tenho Jesus se eu não gosto das coisas que Jesus gosta, mas gosto das coisas que ele não gosta? Tenha cuidado com sua vida, meu irmão. Se ajeite, nós estamos vivendo uma vida, um cristianismo sem compromisso. Mas você precisa e pode mudar nesta hora. Eu termino essa palavra fazendo um apelo a você. Corra para a casa de Deus, meu irmão. Corra para a casa de Deus, ganhe seu dinheiro e tire da casa de Deus. Tenha compromisso com o céu. Você está errado. Você está dando mau testemunho do Evangelho. Além da igreja sofrer com isso, o Evangelho padecer com isso,
A sua família está padecendo com isso, porque você está dando mau testemunho. Você está com um caráter péssimo espiritualmente. Você está profetizando sem querer a vinda de novos castigos sobre a terra. Deus não vai tolerar isso não. Eu lhe garanto. Eu termino esta palavra dizendo: Deus não vai tolerar isso não. Se não houver um avivamento, eu esperei um avivamento, haver um avivamento depois dessa pandemia. Eu esperei. Esperei que quando terminasse os crentes fossem para a igreja de montão, ganhando outras almas para Jesus. Sinceramente, eu esperei isso. Mas o que os pastores estão vendo está sendo muito diferente. Muito diferente. E eu desafio a você a mudar de vida, a fazer como Paulo falou: transformai-vos pela renovação da vossa mente e não vos conformeis com este mundo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.